Você já deve ter negociado com alguém intransigente, alguém que você teve uma ideia brilhante, você lançou uma proposta e essa pessoa negou de cara. A pessoa nem analisou muito a sua proposta, ela simplesmente negou. Parece que tudo que vem de você, essa pessoa nega. A ideia ia trazer benefícios para você e muitos benefícios para ele, mesmo assim ele deu essa negativa. Para lidar com a situação, a gente tem que, de certa forma, analisar o que motiva o outro a ter essa resposta, a ter esse comportamento na negociação. E claro, com essa negativa dele, o que a gente pode ali refletir? A primeira coisa é que você tem uma questão de substância. Talvez a ideia não foi muito boa. Certo? A ideia não foi muito boa, ele não achou tão interessante. E talvez de primeira vista, assim, ele viu, ele não quis nem analisar o mérito porque ela não chamou a atenção dele, ele não deu importância para ela. A segunda questão é a forma como você ali transmitiu essa ideia, como que você comunicou essa ideia. Então, pode ter acontecido algum ruído, algum outro não percebeu da forma como você queria transmitir aquela mensagem, houve uma certa distorção nela, você não comunicou aí essa ideia de forma eficiente, a sua proposta de forma eficiente, e por isso o outro deu ali a negativa dele. E um terceiro é que o outro tem um problema com a fonte. Veja, a ideia não tem problema com ela. Ela é muito boa, a proposta surge dessa ideia, a proposta é maravilhosa. A questão é que foi você que lançou essa proposta. A questão é que a ideia é sua. E esse negociador ele vai dar negativa de tudo que vier de você. Ele pode até analisar, olha, talvez se a ideia for, nossa, espetacular, talvez eu ainda aguento negociar um tempinho com ele, dividir um pouco o espaço, o tempo com essa pessoa e talvez, mas no geral, ali se não for muito discrepante a sua proposta, ele vai tender a negar, porque ele tem um problema com a fonte, ele pode ter um problema com você. Tem uma estratégia que a gente utiliza quando ocorre esse tipo de situação, esse problema ali com a fonte. Ou então o outro não gosta muito de você e tudo que vier de você ali ele vai negar. Veja, e é basicamente uma estratégia que a gente chama de fomentar ideias. Então é assim, você vai pensar na ideia, você vai pensar em elaborar a sua ideia. Só que você não vai comunicar ela diretamente para o outro, essa ideia em forma de proposta. Não, você vai fomentar essa ideia, esse processo de ideação do outro, de modo que o outro acredite que a ideia seja dele, não sua. Então, é como se você fosse jogando as pistas ali, ó. Você fosse falando, olha, eu acho que é interessante isso, esse caminho aqui é legal, o outro caminho também é legal, esse aqui é próximo. Você vai dando pistas, você vai dando elementos ali para o outro construir a ideia. E ele acreditar que aquela ideia é dele. Você vai dando subsídios, todos os passos, assim, você não vai falar ela de cara. Olha, seria bom isso, olha, seria bom isso também, olha, aquela outra questão é interessante. Eu acho que tem coisa parecida. É como se você jogasse as peças na mesa e o outro fosse fazer ali a relação, a conexão entre essas peças. Imagina um quebra-cabeça simples. Você jogou esse quebra-cabeça, ele é muito simples de ser montado. O outro, quando tá todas as pecinhas ali, ele vai olhar aquilo e vai juntar, porque tá fácil. Porque você não bagunçou aquele quebra-cabeça não é um quebra-cabeça de 200 peças. Né? Você jogou ali, ó, todas são poucas peças, né? Elas estão, de certo modo, pode estar arrumadinhas ali, de forma que o outro consiga visualizar ali, ele só encaixa aquelas peças. Então, a questão aqui é você fomentar a ideia do outro. Esse processo de fomento de ideias, ele é um processo que ele tem que ser tratado de forma com muita cautela. Veja bem, o outro ele não pode perceber ali que essa ideia é sua. Ele vai ter que acreditar que ele fez as ligações, que você ajudou, você deu o subsídio para ele, mas que ele fez as ligações ali. E quando ele fez essas ligações, essas conexões, ele criou a ideia, ele pensou na proposta, aí que entra você de novo. Você vai lá e você reforça isso. Então o outro, nossa, você falou isso aqui, olha, eu tive uma ideia. E você vai lá e reforça. Você dá um estímulo positivo para o outro, falando que aquela ideia é boa, falando que vê coerência naquela ideia. Com esse reforço, o outro acabou de ter uma ideia, ele já foi reforçado por aquilo. Ele vai defender essa ideia, ele vai ter um maior grau de engajamento com essa ideia. E esse grau de engajamento é o grau que vai fazer com que ele materialize essa ideia.
Ó, imagina que você foi lá e lançou uma proposta. Normalmente quem lança a proposta, quem está mais engajado com a proposta é a pessoa que tem uma propensão maior ali a cumprir aquela proposta, certo? Então alguém que não aceitou só passivamente aquela proposta, ele foi lá e formulou, ele dedicou tempo nisso. Então, por isso que é interessante quando você tiver essa questão ali de problema ali com a fonte, o outro não achar que uma ideia que vem de você ali, ele deu uma negativa, você trabalhe utilizando essa estratégia de fomentar a ideia dos outros. Então, é jogar os elementos, é dar os subsídios para ele fazer a conexão. E no momento que ele formula aquela ideia, ele acredita que aquela ideia é dele, você vai lá e reforça. Então, quando tiver esse problema de comunicação na sua negociação, esse problema com a fonte, o outro se mostrar intransigente, utilize essa estratégia de fomentar ideias. Eu tenho certeza que as suas negociações vão melhorar muito.